Bem-vindos à segunda parte da nossa emissão. Nos próximos 20 minutos propomos-lhe um magazine convidado, bem como um magazine Ciência. Mas de seguida fique com o convidado de Liliana Henriques. Convidado. A Ucrânia tem sido o palco há quase 3 semanas de um conflito armado que se joga tanto no terreno como também em matéria de informação ou propaganda, telecomunicações e sistemas informáticos. Face à Rússia, cuja forte aposta há largos anos na pirataria informática é largamente documentada, os países ocidentais têm vindo a desenvolver respostas. O grupo de hackers Anonymous, nomeadamente, tem levado a cabo ações de sabotagem contra os sistemas informáticos de entidades públicas russas. No domínio da informação ou propaganda, a Rússia tem acusado os Estados Unidos de desenvolver secretamente armas biológicas em laboratórios na Ucrânia, uma narrativa que tem sido retomada pela China, enquanto do lado ocidental a possibilidade de uma informação adulterada também não pode ser posta de parte. Também não fica de fora um cenário extremo, o corte dos cabos submarinos de telecomunicações dos países europeus, um acontecimento que provocaria um blackout total e que tem sido evocado por especialistas desta matéria. Foram estes cenários de guerra alternativa que abordamos com José Manuel Anes, especialista de terrorismo e questões de segurança, ligado à Universidade de Lusíada, que começa por citar uma das armas alternativas da Rússia no terreno, o recurso a combatentes estrangeiros. Temos questões alternativas, esta é uma delas, mas também temos unidades especiais de grupos estrangeiros que estão a combater, por exemplo, sírios, tchetchenos e um conjunto deles, na verdade, eles têm outra liberdade para fazerem a chamada guerra suja. E isso é terrível, porque quem sofre são as populações, mais do que os exércitos adversários ou inimigos. Ainda há pouco, agora o Sr. Kadyrov, o chefe da Chechênia, que é uma marionete do Putin lá na Chechênia, o Sr. Kadyrov disse que já estava aqui perto de Kiev, com os seus homens prontos a atacar. Eu penso que é mais propaganda do que outra coisa, mas é uma questão de nos preocuparmos bastante. E precisamente estava a falar da questão da propaganda. Onde há conflito, há propaganda dos dois lados. Como é que avalia, por exemplo, os elementos de propaganda que têm sido difundidos pela Rússia e que têm sido retomados por alguns países, nomeadamente pela China, para de certa forma legitimar aquilo que está a acontecer na Ucrânia? Está-se a assistir a uma guerra de informação contra informação, propaganda contra propaganda. E aí, de facto, os russos são especialistas. O senhor Vladimir Putin foi um homem do ex-KGB, atualmente FSB, e que domina bem essas técnicas da contra-propaganda. Além disso, como o regime dele é autoritário, ele corta a informação ocidental. Há muita gente na Rússia que está convencida que aquilo está apenas uma ação especial militar de libertação. É uma coisa absolutamente inacreditável. E a verdade é que ainda ontem sucedeu aquele episódio numa televisão russa, televisão oficial, que houve uma senhora que teve a coragem de dizer que queria parar a guerra e que estavam a ser enganados os russos por esta propaganda ao estilo da antiga Rússia Soviética. A verdade é que eles dizem que não estão a fazer nenhuma invasão, que aquilo não é guerra. E, lamentavelmente, muito bem, chamou a atenção que a China está a ser solidária com a Rússia nesta campanha, não digo ainda não militar, mas pelo menos a nível da propaganda e da contra-informação. Relativamente à outra vertente da guerra tecnológica, que é a pirataria informática, a Rússia efetivamente tem apostado muito nesse tipo de guerrilha, entre aspas, e na Europa tem havido esse esforço? Aqui falo de Portugal. Portugal temos uma unidade na Polícia Judiciária, uma unidade nacional de cibersegurança, muito competente, que está bem equipada, embora seja necessário sempre atualizar todo esse equipamento e, portanto, tem respondido bem a esses ataques. Portanto, também ao nível do Exército, das Forças Armadas, também há essa capacidade. Portanto, estamos a melhorar e já temos alguma capacidade de resposta a esse tipo de ataques a nível da cibersegurança. E creio que toda a Europa está a fazer isso. A Espanha também tem, que eu conheço essas unidades, e França.
França. A França tem toda a capacidade de opor-se a esse tipo de ataques e neutralizá-los. Identificar as origens, às vezes é mais difícil, mas pelo menos travar esse tipo de ataques. É fundamental, porque eles querem atacar ministérios, sistemas de saúde, tudo, e isso não podemos consentir. Entretanto, há aqui nos países ocidentais o receio de que a Rússia possa recorrer ao corte dos cabos submarinos que ligam a Europa ao resto do mundo em termos de telecomunicações e de internet. A seu ver, essa ameaça é credível? Não sei se é credível, quer dizer, os nossos serviços de informações ocidentais terão mais elementos sobre isso. Mas, digamos, temos que estar preparados para tudo. De tudo depende do desespero em que a Rússia se encontra. Já se encontra numa fase de grande desespero e ainda pode aumentar quando realmente ela vê que não atinge os objetivos que tentava atingir e de uma maneira rápida. Portanto, ela pode, efetivamente, recorrer a esse tipo de ataques. Mas isso já seria, uma vez provado que esse corte seria feito pela Rússia, isso aí podia dar uma resposta da NATO, claramente, porque já era um patamar superior em que a NATO tinha que ter uma resposta e uma reação forte relativamente a isso. Outra hipótese é o uso de armas químicas por parte da Rússia, lá na Ucrânia, não é? E biológicas. Isso seria realmente algo complicadíssimo e, inclusivamente, a utilização dessas armas próximas da fronteira, por exemplo, da Polónia. A Polónia já avisou que, se isso acontecer, vai exigir que a NATO tenha uma resposta. Portanto, estamos num nível de grande preocupação. Mas vamos ver se, por outro lado, a reação, que tem sido muito boa por parte dos países europeus, se chega para conter a Rússia e evitar que ela tenha esse tipo de ações que poderão desencadear o conflito mais alargado. Voltando à questão dos cabos submarinos, até que ponto é que a Europa teria possibilidade de contrariar um eventual projeto neste sentido, tendo em conta que tem diminuído bastante nestes últimos anos o seu orçamento em questões de vigilância marítima e defesa? Exato, sem dúvida. Esse é um risco. Nós, europeus, durante muito tempo, pensámos que nos bastava, para além dos recursos próprios a nível de defesa, mas nos bastava o chapéu de chuva dos americanos, da NATO, não é? Ora, isto está completamente posto de parte. A Europa tem que investir nas suas forças armadas. A Alemanha já mudou completamente a sua filosofia relativamente a isto e está decidida a desenvolver toda uma estratégia de defesa muito forte. A Dinamarca também e, portanto, a Finlândia está a pensar seriamente em aderir à NATO. Significa que isto, por um lado, voltou-se contra a própria Rússia. Esta invasão da Ucrânia assustou muitos países europeus e vai levar a que se pense seriamente num reforço das nossas capacidades de defesa. Não sei se o exército europeu de defesa seria ou será possível a curto prazo, mas pelo menos o reforço de cada país a nível das capacidades de defesa já será uma coisa importante. Relativamente à Marinha, é evidente que nós, aqui por exemplo de Portugal, saem cabos submarinos para o continente americano, mas tem havido algum tipo de vigilância a esse nível. Nós temos submarinos, não muitos, mas suficientes para podermos monitorizar o que se passa aí e, de facto, nenhum país está isolado. Nós temos também uma cooperação muito grande com a Espanha, com a França, com a Inglaterra e com os próprios Estados Unidos, que também estão interessados em que não haja esse corte de comunicações e de internet. Isso é importante, é uma preocupação, sem dúvida nenhuma, porque se houver uma ação de sabotagem dos russos relativamente a esses cabos submarinos, vai ser muito complicado. Acha que a prazo a Europa, à conta deste episódio, poderia tentar autonomizar-se dos Estados Unidos em termos de defesa? Não só poderia, mas deveria. Na verdade, é claro que a cooperação com os Estados Unidos também é importante, mas isso não vai impedir, não deve impedir, e este caso da Ucrânia é mais um alarme, um alerta para que a Europa desperte e que tenha capacidades próprias e reforce as que já tem. É fundamental. É evidente que isso custa algum dinheiro, certamente. Vai-nos custar algum dinheiro, mas, digamos, a segurança é um património fundamental
fundamental para que as nossas sociedades tenham tranquilidade e possam desenvolver-se. Portanto, nós temos de deixar algum dinheiro dos nossos orçamentos para reforçarmos a segurança. É evidente que as cooperações entre países e entre continentes, no caso deste universo ocidental, são muito importantes, mas não podemos descansar nelas. Isso é um complemento em relação àquilo que nós temos que ter. Era José Manuel Anes, especialista de terrorismo e questões de segurança, ligado à Universidade de Lusíada, em Portugal. RFI.